Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E sim, hoje tem vídeo extra para lembrar uma data muito importante para nós brasileiros. Mas antes de irmos contar essa história, irmos para mais esse vídeo que será mais rapidinho, eu peço a vocês que deixem o like, o super like nesse vídeo, que me ajuda muito, tem ajudado muito, o canal tá crescendo. Deixem um comentário, um ponto, um emoji, uma vírgula, qualquer coisa também é muito importante para o engajamento do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhem muito nas redes sociais, com os parentes, com os amigos, com os vizinhos. São para todos que vocês conhecem virem até o canal, conhecer as histórias, verem esse vídeo de hoje e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje a nossa viagem é para 1988. Em 5 de outubro de 1988, portanto, há 35 anos atrás, era instituída a Constituição Brasileira. Constituição de 1988. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi resultado do esforço político pela redemocratização e símbolo do fim do autoritarismo dos militares. A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Por isso que eu disse que a data de hoje é muito importante também para nós brasileiros e para o Brasil. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como Constituição Cidadã. Foi resultado de um amplo debate que se estendeu durante mais de um ano e simbolizou o início da nova república. Os debates pela realização de uma nova Constituição aconteciam em diversos grupos da oposição durante os anos finais da ditadura. Na década de 1970, quadros importantes da política brasileira já debatiam a questão, que também era abraçada por diversos intelectuais do país. Um exemplo muito conhecido aconteceu na Faculdade de Direito da USP, quando Goffredo da Silva Telles leu um documento intitulado Carta aos Brasileiros. Esse documento havia sido escrito por advogados, intelectuais, políticos, estudantes, entre outros, e fazia uma defesa jurídica do Estado de Direito no Brasil. O documento atacava a Constituição outorgada pelos militares em 1967 e afirmava que uma Constituição somente era válida se fosse elaborada pelos representantes do povo em uma Assembleia Nacional Constituinte ou se elaborada durante um processo revolucionário legítimo. Esse discurso em defesa da redemocratização e, consequentemente, da composição de uma constituinte para a elaboração da nova Constituição foi ganhando força à medida que o regime militar se enfraquecia e conduzia a sua redemocratização lenta e gradual. Tanto que nos últimos governos de Geisel e Figueiredo foram tomadas medidas que indicavam isso, como a revogação do AI-5. Para quem não se lembra o que é o AI-5, o AI-5 ele foi um decreto governamental que inaugurou o período de maior rigidez da ditadura militar e tornou claro o autoritarismo imposto pelos militares no Brasil. Futuramente fazer um vídeo entendendo mais detalhadamente como funcionou o AI-5. Em 1984, o país foi varrido pelo que ficou conhecido como diretas já, isto é, a exigência popular de que o presidente brasileiro, que seria eleito em 1985, viesse de eleição direta, ou seja, com participação popular. Na ditadura, como se sabe, as eleições presidenciais foram indiretas, ou seja, a escolha era feita pelos parlamentares apenas. Os comícios em favor das diretas já espalharam-se pelo país, mobilizando milhares de pessoas. A emenda, que reivindicava o retorno das eleições diretas no Brasil, a qual ficou conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira, acabou sendo derrotada, pois não se conseguiu a quantidade suficiente de votos. Precisava de 320 e obteve 298. Após a derrota da emenda Dante de Oliveira, os políticos da oposição juntaram-se na defesa da composição de uma constituinte e de uma nova Constituição.
O regime militar estava nas últimas, e a sentença que marcou o fim da ditadura no Brasil foi a eleição de Tancredo Neves, candidato da oposição para presidente do Brasil. Um problema de saúde, entretanto, impediu a posse de Tancredo, e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Tem vídeo do Tancredo Neves aqui no canal, tá, gente? Durante o governo Sarney, foram realizadas eleições gerais no final de 1986 para a eleição de governadores, senadores e deputados. Todos os deputados e senadores eleitos também compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que tomou posse em 1º de fevereiro de 1987 e reuniu-se durante mais de um ano na elaboração da nova Constituição do Brasil. Os trabalhos da Constituinte foram bastante longos, pois os parlamentares não possuíam um projeto base, tendo de iniciar literalmente do zero, além de terem sido debatidas diversas e mínimas questões, conforme a afirmação de Boris Fausto. A elaboração da Constituição de 1988 ficou marcada pela ampla participação de grupos populares e é a Constituição mais democrática da história do nosso país. A Assembleia Constituinte contou, ao todo, com 559 congressistas e uniu esforços no sentido de organizar uma nova Carta Constitucional que estruturasse as bases para a implantação de um regime democrático no Brasil. O novo texto constitucional tinha a missão de encerrar a ditadura, o compromisso de assentar as bases para a afirmação da democracia no país e uma dupla preocupação: criar instituições democráticas sólidas o bastante para suportar crises políticas e estabelecer garantias para o reconhecimento e o exercício dos direitos e das liberdades dos brasileiros. O texto produzido do debate realizado pela Constituinte foi considerado bastante avançado nas questões que abarcam os direitos dos cidadãos e das minorias existentes no país. Isso foi resultado de uma ampla mobilização social, a qual teve participação ativa no processo de elaboração da Constituição. A participação popular ocorreu a partir da atuação de associações, comitês, pró-participação popular, plenários de ativistas, sindicatos, etc. Apesar dos diversos avanços que aconteceram com a Constituição de 1988, sobretudo nas questões relacionadas aos direitos sociais, ela também manteve entraves da nossa sociedade. O mais destacado está relacionado com a questão da reforma agrária, uma vez que não foi incluído nenhum artigo a respeito dessa questão. Uma nova organização de proprietários rurais, a União Democrática Rural, flanqueou os defensores da reforma agrária por intenso e efetivo lobbying. A mensagem conservadora era clara: garantias de direitos humanos eram inofensivas, mas ameaças aos direitos de terra eram outro assunto. O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, e promulgado no dia 5 de outubro de 1988. Contém 250 artigos e é a maior Constituição elaborada na história brasileira, inclusive estando em vigor até hoje e comemorando hoje seus 35 anos. A Constituição de 1988 foi a prova definitiva de que o poder dos militares encerrou-se e a nova República, período mais estável da democracia brasileira, consolidava-se. E esse foi o nosso vídeo de hoje, relembrando então o nascimento da Constituição brasileira, um dia importante para nós e que eu achei que deveria e merecia ser lembrado também aqui no nosso canal. Foi o nosso vídeo curtinho, porém também com uma grande importância. A história vai ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer ou de relembrar mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, um super like para mim, que eu fico muito feliz. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!